Hoje eu vou tentar resumir um pouquinho da nossa história e hoje vai começar uma nova fase da nossa empresa, uma nova fase de toda essa trajetória que começou lá em meados de 2010. Estaremos inaugurando nossa nova loja física e é um prazer dividir com você um pouco desse marco, um pouco dessa história, como que eu comecei a empreender no ramo automotivo, como eu comecei na compra e venda de carros. Em 2010, eu era técnico em radiologia médica, atuava nesse segmento, trabalhei durante 13 anos nessa área hospitalar e já empreendia, no segmento de compra e venda de carros, porém como um hobby. Em meados de 2010, ali onde eu fiz a minha primeira negociação, as vendas aconteciam como? Eu guardava o meu primeiro carrinho ali na porta da casa da minha mãe, aqui em Diadema. Nasci ali numa primeira negociação de uma moto que eu já adquiria e queria transformar aquilo ali numa segunda fonte de renda. Fiz a primeira negociação ali em 2010, já estava com a minha esposa, estamos casados hoje, temos os nossos 2 filhos e na época estávamos ainda começando a namorar, mas só que nascia ali um sonho, porque ali naquelas primeiras negociações que ocorreram, eu vi que aquilo podia se tornar o meu negócio. Não sabia ainda como eu faria, como seria, mas ali eu já senti alguma coisa diferente, que era nesse segmento que eu ia me encontrar, na compra e venda de carros. Fiz a primeira negociação, troquei essa moto por um carro, fiz a primeira venda, fiz as primeiras negociações e o negócio começou a tomar uma proporção um pouco maior. Então ali eu comecei, não tinha vaga, a casa da minha mãe sempre foi de uma garagem só, então para eu guardar o carro eu fazia a locação de uma vaga de garagem ali mesmo na rua da minha mãe, porém, com a compra de outro carro dessas negociações, já comecei a guardar o carro na frente da casa da minha mãe, que era uma calçada grande, então ali na frente da casa eu comecei a guardar um carro, tinha outra vaga que eu guardava, e assim iniciou e começou a tomar proporção um negócio que para mim ali ainda eu não conseguia identificar o que era. Eu sabia que eu gostava, sempre gostei de carro, sempre gostei de venda, e eu estava começando ali sem perceber juntar as duas coisas, a vontade de empreender com o prazer que eu tinha de carro, Aquele hobby que vinha se tornando uma coisa maior e a cada dia vinha crescendo a vontade de empreender nesse segmento. Nesse decorrer, eu trabalhando em hospital, eu comecei a ver a dificuldade de guardar os carros ali na porta da minha mãe. Então, mesmo vendendo os carros na porta da casa da minha mãe, onde eu já trabalhava esses anúncios em internet, a rede social estava começando ainda, não tinha tanta praticidade, então fazia muitos anúncios ali em portais convencionais para fazer essa venda. E o particular, que a gente lojista encara isso como o particular e o lojista, ele acaba tendo um preconceito. Então eu sempre pensei nisso, de uma forma a cada dia trazer mais credibilidade para essa venda que eu estivesse fazendo. Então eu sempre tratei isso como prioridade. E foi aí que nasceu a vontade de colocar um nome nesse negócio, que até então não tinha nome, que é onde surgiu a Pavan Veículos, E o nome Pavan Veículos, para quem não sabe da nossa história, significa Pá de Paulo e Van de Vanessa. Então nós fizemos a junção, o meu nome e o nome da minha esposa, Paulo e Vanessa, e surgiu então a Pavan. Ficamos na época na dúvida de colocar multimarcas, veículos, automóveis, e acabou surgindo a Pavan Veículos e a marca que eu sempre quis trazer, desde lá do início da trajetória até os dias de hoje. E a cada dia a gente vem buscando fortalecer o nosso nome, trazendo credibilidade e confiança, e eu tenho certeza que isso vem acontecendo. Colocando os carros no prédio comercial, fiz a locação de 2 vagas a princípio, comecei a guardar esses carros no prédio comercial. Ao atender os clientes, eu já comecei a perceber que o fato do local onde você está já começava a fazer diferença em toda essa negociação. Então, além de, nesse período, eu estar trabalhando no hospital, eu marcava as vendas e as visitas dos carros programado com os clientes, e além disso, acontecia e acontece até os dias de hoje, os grandes feirões. Temos um feirão muito grande, conhecido aqui na região do ABC, que fica em Santo André, no Shopping ABC, e foi ali que muitas negociações aconteceram. E o mesmo feirão também acontece no AMB, antigo AMB. Hoje é o Shopping Center Norte que está atendendo esse feirão, mas só que aonde eu costumava ir mais, tanto por conta de locomoção e tudo mais, era no Shopping ABC.
Então, aos finais de semana, todos os domingos, eu coloquei uma meta de levar sempre esses carros para esse feirão e coloquei como um trabalho já, né? Então eu tinha o meu trabalho, mas eu sempre encarei a compra e venda como trabalho, mesmo ainda não tendo loja física, nem pensando nisso, mesmo porque eu atuava no segmento que eu gostava também, que era a área da saúde. Então assim, levava os carros todos os domingos e acabei criando até um lugar específico na feira aonde eu colocava os meus carros. Então eu tinha o meu horário certo de chegar e acabei já criando ali, até meio que sem saber, um primeiro negócio. Então muitas pessoas às vezes passavam e me viam ali e começaram a entender que realmente eu tinha uma parte profissional nessa compra e venda de carros. Por mais que eu estivesse fazendo fora de uma loja convencional, fazia contrato, fazia toda a parte burocrática que existe numa loja, eu já trazia isso nos feirões de carros, comprando, vendendo e pensando nessa credibilidade, já pensando também que futuramente eu poderia ter a minha loja. Então, nesse decorrer, fui conseguindo adquirir alguns outros carros com muita dificuldade. Nós que trabalhamos nesse ramo sabemos a dificuldade que é para a gente conseguir aumentar o nosso estoque. E o detalhe, eu nunca tive ninguém da minha família que trabalhou nesse segmento para me falar o passo a passo, para me falar como funcionava, os prós e os contras de você comprar e vender carro. Então, hoje, temos vários acessos, várias pessoas prestando esse serviço, muitas pessoas te ensinando como fazer o passo a passo, mas só que isso não era tão convencional na época. Não vim de nenhuma família que mexia, eu sempre brinco que eu não sei de onde veio essa paixão de empreender, não sei de onde veio essa paixão por carros que hoje eu tenho no meu coração. Então, vendendo os carros, fazendo toda essa negociação nos shoppings, nos portais, as coisas começaram a acontecer. E foi assim durante algum período que eu mantive os carros no prédio comercial, com anúncios, trabalhando somente pela internet, e a internet veio criando essa proporção, né? Quem é da época vai lembrar, comecei publicando carros no Bom Negócio, que se tornou a LX posteriormente. Outros canais de divulgação começaram a aparecer. Criei o meu Instagram na época, primeiramente eu criei o Facebook, então vim, porque eu não tenho muita praticidade com essa parte de internet, e vim aumentando isso, estudando, capacitando, para entender esse mercado como que funcionava. E com essa proporção que foi tombando as vendas de carro, eu comecei a ter a iniciativa de procurar lojas parceiras, porque eu comecei a ver que muita gente precisava de financiamento e eu, como particular, não tinha essa parte de financiamento. Foi aonde que eu consegui uma loja parceira aqui em Diadema, onde eu fiz uma parceria e comecei a fazer a parte de financiamentos terceirizando essa loja. Então, quando o cliente vinha me procurar e queria fazer o financiamento, aquelas vendas que eu perdia porque eu só recebia pagamento à vista, eu comecei a não perder mais, porque eu já tinha essa parte de financiamento com uma parceria de um grande amigo meu e começou a me dar esse crédito de passar as fichas juntamente com a loja dele. Então, resolvendo essa parte de financiamento, eu comecei a abrir o leque um pouco mais para essas vendas que às vezes eu acabava perdendo. Diante disso, eu comecei a ter a ideia do quê? Os meus carros ficavam parados no prédio comercial e às vezes meio sem visibilidade. Eu aumentei essa visibilidade, deixando esses carros consignados nessa mesma loja onde eu já tinha essa parceria de financiamento. Então eu comecei a deixar esse carro consignado, trabalhava a parte de anúncio, levava o meu cliente até essa loja e foi assim um grande período da Pavan Veículos, né? Depois eu consegui arrumar uma segunda loja, onde eu conseguia deixar um carro em uma loja, outro carro em outra loja, deixando esses carros consignados. Acabei diminuindo um pouco ali o meu gasto mensal com vagas fixas nesse prédio. E mesmo assim, aos finais de semana, às vezes eu marcava e continuava levando os carros para a feira, que era onde eu trazia um bom resultado. Nesse decorrer, começou a me despertar cada vez mais forte a vontade de sentir como que era ter uma loja física, como que era viver, porque eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar em uma loja. Muitos donos de loja já passaram pelo processo de começar como auxiliares, se tornar vendedores, ter alguém ali de referência, entender o negócio. E eu não tive essa experiência. A minha experiência foi na rua, a minha experiência foi na feira, a minha experiência foi na internet. Tudo que eu aprendi foi buscando em canais como internet, alguns amigos que compravam e vendiam, esse mesmo parceiro com essa loja, aprendi muita coisa com ele e nesse decorrer a gente vai
criando a nossa forma de trabalho. E aí começou a nascer a vontade de dar um novo passo, de montar uma loja, mas eu precisava sentir como que era isso, porque era um ramo totalmente diferente. Você vender os carros particular, você vender em feiras, é totalmente diferente do que você ter uma loja física. Mas só que eu tinha no meu coração que isso seria um próximo passo. Tive então um convite de um lojista, ao qual estava entrando na época na pandemia, e ali ao invés de me acomodar e ficar preso, eu aceitei o convite dele, mesmo na época de pandemia, que foi um momento que as lojas estavam trabalhando de porta fechada, mas foi uma época que vendemos bastante, foi uma época que aconteceu uma revolução nesse nosso segmento de carros, de compra e venda, e mesmo trabalhando com as portas fechadas, eu fui para esse espaço, entrei num combinado com ele que eu queria levar a minha marca, né, que eu ia continuar, por mais que ele tinha a loja dele, eu queria manter o meu nome, sempre pensei nisso, de manter um padrão, de manter o meu nome e levar a minha marca adiante. Ele não se opôs, naquele momento ali de pandemia, fizemos uma divisão de gastos, onde ele tinha metade do estoque e eu tinha outra metade, e a minha autonomia na loja era a mesma que a dele. Porém, com esse passo, eu consegui sentir o que era trabalhar com a porta, que o pessoal, que eu costumo falar que a internet hoje, mesmo com o tamanho que está, a população de compra e venda de carro, esse cliente que vem buscar a compra e venda de um carro, ele ainda gosta de chegar e ver a loja física. Então eu acredito que isso ainda demora um pouco para a pessoa acostumar a comprar um carro 100% online e, enfim, diversas outras formas aí que o cliente às vezes acaba ficando com medo, receoso. Ele gosta de sentir, e foi isso que eu percebi, e foi aí a minha sacada que eu tinha que abrir uma loja física. Então eu consegui sentir ali num período ali de 6 meses eu fiquei nessa loja, porém algumas coisas não eram de acordo com o que eu queria trazer para a minha empresa. Não tivemos nenhum problema, mas eu queria trazer e queria ter uma forma de trabalho diferente do que ele já tinha, um lojista há muitos anos, muitas manias, algumas coisas que eu não concordava. Então, como o espaço era dele, eu já conseguia ali sentir o que era ter a loja física. Eu decidi retornar os meus carros para o prédio comercial e continuar, dar seguimento naquilo que eu já fazia. Mas ali já tinha despertado a minha vontade de abrir uma loja física, porque eu entendi que o cliente atual ainda, mesmo com tanta força na internet, ele ainda gosta de vir na loja e sentir esse clima de loja e ver os carros pessoalmente, sentir esse clima de loja. E uma coisa que particularmente eu gosto muito, o clima de loja sempre me chamou a atenção. O clima de entrar dentro de uma loja física assim, para mim é surreal. É uma coisa que eu gosto demais. Sempre gostei, lembro disso, que mesmo quando eu era criança, as pouquíssimas vezes que meu pai foi trocar de carro, eu lembro que eu entrava com ele na concessionária, sei lá, devia ter ali uns 7, 8 anos, o meu coração já tremia, mas eu ainda não sabia o que era, mas hoje eu tenho certeza que já era algo dentro de mim que me mostrava que o meu caminho ia ser nesse segmento de compra e venda, que um dia eu ia ter uma loja física, uma loja onde eu ia ter mais de um carro, e esse sonho foi se tornando realidade a cada dia, e a cada momento que a gente ia entendendo que aquele sonho podia se tornar a profissão e a minha principal fonte de renda. Que até então não era, porque eu trabalhei muito tempo na área da saúde. Mas ali, nesse decorrer, começou a ficar muito apertado os meus horários. Então eu comecei a ter dificuldade, mesmo numa carga horária reduzida, que eu trabalhava como técnico em radiologia médica e tomografia, eu comecei a ter dificuldades de conciliar a radiologia com a compra e venda de carros, que acabou tomando uma proporção maior. Diante disso, tive a iniciativa de buscar uma nova parceria para estar abrindo a primeira loja física, onde eu tinha um capital inicial, mas diante das dificuldades do nosso mercado, das dificuldades de ser empresário no Brasil, eu ainda não conseguia abrir a minha primeira loja somente com a quantidade de carros que eu tinha. Foi aí então que eu busquei uma nova parceria, onde eu aluguei um primeiro espaço que cabia 10 carros, então ali eu tinha na época 3 carros, 4 carros, não me recordo muito bem. Foi onde a gente deu o pontapé inicial na loja física, e esse amigo meu me trouxe alguns carros que ele deixou na minha loja, né, com toda a confiança,
fizemos um trabalho aí muito bacana juntos. Foi aí então que eu consegui e tive o privilégio de ver a minha primeira fachada subindo com o nome da Pavan Veículos, a primeira loja localizada aqui em Diadema, uma loja que eu tenho um carinho imenso, que foi assim o pontapé inicial, né, dessa minha trajetória como 100% empresário, como 100% empreendedor, porque foi aí que eu tive a iniciativa de tomar a decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida, de sair daquela área da saúde que eu fiquei durante 13 anos. Ali estava falando mais alto a minha vontade de tentar, a minha vontade de expandir o meu negócio, a minha vontade de me dedicar 100% no nosso negócio, que era a Pavan Veículos. Então, foi uma decisão difícil, mas foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Uma decisão que foi tomada em conjunto com a minha esposa, uma decisão que foi tomada com muita oração, muita conversa com Deus. Então foi ali que o meu coração falava mais alto que eu tinha que dar esse passo. E tive que encerrar esse ciclo na área da saúde, uma área a qual eu me identifiquei durante um longo período da minha vida, uma área que eu devo e tenho muita gratidão. Porém, os carros sempre me acompanharam nesse decorrer como uma renda paralela, e eu não posso também deixar de falar que grande parte dos meus sonhos, grande parte dos meus projetos, muita coisa aconteceu, tanto pela área da radiologia, como os carros também. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo desvencilhar uma da outra. E hoje, como 100% focado na Pavan Veículos, estamos dando mais um passo, estamos indo para a inauguração da nossa segunda loja, porém, tomamos a iniciativa de fechar essa primeira, que era uma estrutura um pouco reduzida. Estávamos precisando aumentar esse espaço e hoje nós tomamos a decisão de aumentar o nosso espaço físico, trazer algumas coisas que eu tinha em mente para trazer para o nosso novo espaço. Então eu precisava também de um espaço maior para colocar em prática algumas ideias que eu tinha, que o meu coração me mostrava, pois eu ia em lojas de amigos, lojas de parceiros, e eu sentia que faltava algo, tinha que pensar em algo voltado para a família, no espaço onde você vem realizar o seu sonho, pois a compra e venda do seu carro é um sonho realizado. Às vezes aquele carro usado que você vendeu para a loja é o sonho de outra pessoa. Então nós temos essa ideia e é um lugar onde queremos atender famílias, é um espaço onde você tem que se sentir à vontade, o seu filho tem que se sentir à vontade, a sua família tem que estar à vontade. É um espaço criado com muito carinho, que já está acontecendo na nossa loja, já está prontinho e você vai conhecer, vai ficar por dentro de todas as novidades da nossa nova loja Pavan Veículos. E vai ser um prazer receber você aqui, receber a sua família para conhecer a nossa nova loja. Aqui estamos pensando na realização do seu sonho e automaticamente o seu sonho hoje é o meu que se torna realidade também com essa nova loja criada com tanto carinho, com tanta dedicação para atender você e ao mesmo tempo realizar o nosso sonho de estampar mais uma vez em mais uma fachada o nome da Pavan Veículos, para trazer para você credibilidade, confiança, procedência e tudo aquilo que você já conhece da Pavan Veículos. Finalizando aqui a história da Pavan Veículos, esse breve resumo do que foi a nossa trajetória, fica aqui o nosso convite para você conhecer a nossa nova loja, a nossa nova estrutura localizada aqui em Diadema. É com grande prazer que eu faço esse convite para você e para sua família. Vem conhecer a nossa nova estrutura e a cada dia fortalecendo a nossa credibilidade, confiança, procedência e tudo aquilo que você já conhece aqui da Pavan Veículos. Vem para cá, vem conhecer o nosso espaço. Um forte abraço.